E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai estudar um tópico extremamente útil para que a gente possa entender outras partes da química. A gente vai estudar agora algumas teorias ácido-base. Bom, essa primeira imagem aqui, para ajudar a gente a entender, é justamente relacionar que um ácido sempre vai estar relacionado a uma base. No caso aqui, nesse esqueminha, o ácido poderia ser o verde, a base o vermelho ou vice-versa, tá? Mas a questão é, saber teorias ácido-base é uma maneira de simplificar análises de muitas reações químicas que a gente tem. Bom, então vamos primeiro para uma introdução antes de analisar algumas teorias mais a fundo. Existem diferentes teorias ácido-base. E por que é importante a gente saber dessas diferentes teorias? Por quê? Cada teoria vai ter uma abordagem e vai se encaixar melhor em um certo contexto. Com isso, a gente pode se perguntar, mas tendo várias teorias, qual que é a teoria correta? Na verdade, todas são corretas. O que vai determinar qual você vai escolher é a que é mais conveniente para cada situação. Então, às vezes, uma teoria mais simples consegue responder muito bem as perguntas que a gente tem. Então, não tem por que eu analisar através de uma abordagem mais complexa. São 3 as teorias mais comuns, e são essas que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Quais são elas? A primeira é a teoria ácido-base de Arrhenius, que data aí de 1887, né, um pouquinho mais antiga que as outras duas que a gente vai ver. A segunda é a teoria de Bronsted e Lowry. Esses dois cientistas tiveram aí contribuições para uma mesma teoria, que é de 1923, e também a teoria de Lewis, que também é do mesmo ano, ok? Vamos estudar agora uma a uma cada uma dessas teorias. Primeiramente, vendo aí ácidos e bases de Arrhenius. Essa teoria é conhecida, né, como teoria clássica de ácido-base. E então, ela vai nos ajudar, geralmente é a primeira a ser estudada quando a gente começa aí no ensino médio, conhecendo um pouquinho melhor sobre essas teorias ácido-base. E ela está relacionada ao estudo de soluções eletrolíticas. Por quê? Se você já estudou a parte de eletrólitos, sabe que algumas soluções conseguem conduzir eletricidade, né? E aí a gente tem ácidos, sais, enfim, várias soluções que são capazes de conduzir eletricidade. Através dos estudos que Arrhenius fez com essa parte de eletrólitos, ele também conseguiu fazer essa teoria ácido-base. O que ele diz, né? O que é um ácido ou uma base para Arrhenius? Primeiro, um ácido vai ser toda substância capaz de liberar H+ em água como único cátion. Lembrando aqui que esse H+ pode ser chamado de cátion hidrogênio, ok? Mas também conhecido como hídron. Então, ácido libera H+ como único cátion quando eu coloco em água. E uma base, por outro lado, vai ser toda substância que é capaz de liberar OH- também em água como único ânion. No caso, esse OH- é chamado de hidroxila, né, hidróxido, ou oxidrila. Tá? Então, nós temos aqui o nosso ânion e o nosso cátion, que caracterizam um ácido e uma base. Detalhe aqui que eu preciso ter água. Guarde esse ponto aí, porque isso daí vai ser relevante para a gente entender as limitações dessa teoria. Vamos ver aqui alguns exemplos, então, para essa teoria ácido-base. Primeiramente, tem aqui a substância H2SO4. Quando eu coloco ela em água, eu percebo que ela libera H+ e SO4 2-, né? 2H+, SO4 2-. Liberou H+, ela é um ácido. Assim como, se eu coloco aqui, NaOH, então esse daqui é o ácido sulfúrico, esse daqui é o hidróxido de sódio. NaOH em água vai liberar os íons Na+ e OH-. Liberou OH- em água, então eu tenho aqui uma base, ácido e base, tá certo? No caso aqui, quando a gente estuda Arrhenius, a gente tem aí, né, caso você precise, tem vídeos mais aprofundados disso, mas esse processo do ácido é chamado de ionização, esse processo da base, dissociação iônica, tá? Então, a gente estuda isso
pelo viés de Arrhenius. A questão é, reconhecendo que liberou essas coisas, eu consigo identificar a função inorgânica, né? Saber qual que é o ácido e qual que é a base da minha reação. Detalhe, o íon H+, né, o nosso cátion hidrogênio, também pode ser representado como H3O+. Quando ele tiver essa representação, aí ele é chamado de íon hidrônio ou também hidroxônio. Por quê? O H+, por si só, a gente não consegue encontrá-lo em solução. Ele vai acabar se ligando, aí, né, se aproximando e se ligando a moléculas de água. Por isso, H3O+, ok? Uma molécula de água com esse íon aí que foi ligado a ela. Por exemplo, aqui, ó, HCl, se eu coloco em água, então uma outra representação, formando aí H3O+, mais Cl-. Perceba, formou H3O+, é um indicativo de que isso daqui é um ácido, tá certo? Então, a gente pode acabar usando de maneira igual, né? Não tem distinção entre usar H+, e H3O+. Só entendendo que esse H+, acaba sendo uma simplificação, ok? Mas existe uma limitação para essa teoria. Qual que é? Essa teoria é muito adequada quando a gente trabalha com água, né? A água conhecida como solvente universal. Só que nem toda reação a gente vai ter uma solução aquosa. Por isso a gente precisa expandir para outras teorias, tá? Então essa teoria de Arrhenius funciona muito bem numa quantidade de casos muito grande, mas ela tem as suas limitações. Vamos ver aí uma possível maneira de analisar quando eu não tenho mais água para poder fazer essa análise de Arrhenius. Essa teoria é a teoria de Bronsted-Lowry. Ela é, como eu disse, mais abrangente que a teoria de Arrhenius, já que ela não precisa considerar apenas como solvente água. Por exemplo, se a gente pega aí na química orgânica, nem todas as substâncias, aliás, a maior parte das substâncias não é tão solúvel em água. Então, eu preciso de uma outra teoria para conseguir abranger essas outras substâncias. E aí, se eu analiso o ácido-base, fica mais simples por essa teoria. Essa teoria também é conhecida como teoria protônica. Por quê? Isso aqui tem a ver com o nome próton, já que a gente vai falar aqui de uma reação de transferência de prótons. Então, ao invés agora de analisar se libera H+, ou libera OH-, a gente não vai ter mais essa análise. A nossa análise vai ser se eu tenho doação de próton, né, próton H+, ou se eu recebo o meu próton. Por que o meu próton é H+? Lembrando que o hidrogênio tem, né, o hidrogênio como elemento, né, como átomo neutro, ele tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, eu tenho ali apenas um próton. Por isso que a gente representa esse H+ como um próton, tá certo? Então, doei ou recebi H+, eu posso analisar por esse viés aqui de Bronsted-Lowry. Isso daqui vai permitir a gente analisar uma mesma substância que pode ser que ela se comporte como um ácido ou como uma base. Vai depender, né, da reação da qual essa espécie vai estar participando. Às vezes, numa reação, ela recebe um próton, numa outra reação, ela doa esse próton. Então, eu posso mudar o caráter dela conforme a reação que eu tenho, tá certo? Então, aqui a gente não pode manter fixo, tal substância é sempre um ácido. Não, vamos analisar a reação ali para saber se nessa reação ela é um ácido ou uma base. O que vai ser um ácido? Ácido, toda substância é capaz de doar o meu próton, doar H+. E a minha base, toda substância capaz de receber o meu próton. Tá? Então, para todo ácido de Bronsted-Lowry, necessariamente eu tenho uma base. Não tem como eu desvincular uma coisa da outra. Tá? Por isso que a gente precisa analisar isso no contexto de uma reação. Diferente lá da nossa teoria de Arrhenius, em que eu podia falar, tal é um ácido, porque sempre em água vai liberar isso. Tal é uma base. Aqui não, aqui a gente precisa analisar o conjunto, ok? Bom, um outro detalhe que aparece aqui nessa teoria de Bronsted-Lowry é o chamado par ácido-base conjugado. O que é um par ácido-base conjugado? São espécies que vão se diferir por um H+. Então, eu vou ter duas espécies e eu vou ver que uma delas tem H+, e a outra não.
ok? Elas são iguaizinhas, tendo como única diferença esse H+. Aí eu posso falar que elas são um par ácido-base conjugado. Então, essa daqui é a lógica, ó. Eu tenho um ácido e esse ácido vai doar o meu próton e aí o meu ácido vira a sua base conjugada ou vice-versa, tá? Então, eu tenho ácido conjugado de uma base, base conjugada de um ácido. Perceba que isso daqui é muito comum para reações aí que eu vou trabalhar com equilíbrio químico, tá? Essa parte da química é muito importante e a teoria de Bronsted-Lowry nos ajuda muito a entender essa parte aí de equilíbrio químico, ok? Já que eu posso ter a coexistência de substâncias. Também ela é muito útil no estudo aí da química analítica e da química orgânica, ok? Um detalhe importante para a gente saber sobre o par conjugado é que sempre que o meu ácido for forte, a sua base conjugada vai ser fraca e vice-versa. Então, se eu tenho uma base forte, o seu ácido conjugado é fraco, tá? Isso daqui está relacionado aí com a constante de equilíbrio. Por quê? Se eu tenho um ácido forte, vamos pensar assim, significa que ele vai estar muito ionizado. Então, eu vou ter muito H+. Em compensação, a sua base vai ser fraca porque eu não consigo fazer com que volte muito para o meu ácido, já que ele não vai existir, não vai ser tão comum existir moléculas não ionizadas desse ácido, tá? Então, isso daí tem a ver com o conceito de equilíbrio químico também, ok? Então, guarda, ácido forte, base conjugada fraca, e vice-versa. Por exemplo, nós temos aqui, ó, HCN, quando eu coloco aqui com água, perceba que agora a água participa da reação, tá? Então, do jeito que eu escrevi aqui, a água está participando da reação. E o que eu observo? O HCN está doando um próton para a água. Ou seja, se ele doa, ele é um ácido de Bronsted-Lowry. Já a água está recebendo esse próton do HCN, então ela vai ser uma base. Nesse caso, a gente considera ela como uma base. Agora, analisando agora essas outras duas substâncias aqui, perceba, ó, o HCN é o meu ácido. A substância que difere dele por um H+ é o CN-. Consequentemente, se esse é o ácido, o CN- vai ser a sua base conjugada. Agora, se o H2O é a minha base, consequentemente, o H3O+, vai ser o seu ácido conjugado, ok? Então, perceba que de um lado a gente tem ácido base, do outro lado eu tenho ácido base, eu preciso ter, ok? E aí a gente tem aqui, ó, o HCN, pelos critérios que a gente estuda, a gente sabe que ele é um ácido fraco, consequentemente, sua base vai ser forte. Por outro lado, a água é uma base fraca, então o H3O+, é um ácido forte, ok? Isso daqui não faz sentido lá em Arrhenius, porque a água lá é o meu critério, né, é o meu solvente para saber se vou liberar uma coisa ou outra. Então, por isso que lá não convém classificar ela como ácido base. E aqui sim a gente consegue classificá-la porque ela participa da reação, ok? Então, formando aqui os íons hidrônio e cianeto. Nesse caso, a gente também pode falar que o HCN foi desprotonado, porque ele perdeu o seu próton, e a água foi protonada, já que ela recebeu o próton, ok? Termos assim são muito comuns aí quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, também lá na graduação, então saber aí como se referir a isso, entender todo esse contexto, ok? Então, para todo mundo que doa um próton, alguém tem que receber. Mais um exemplo, vamos lá, agora aqui. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso aqui eu tenho, ó, a amônia, NH3, que depois vai formar o NH4+. Então, aqui nesse contexto, né, nessa reação, a amônia funciona como uma base, porque ela está recebendo um próton da água. E nesse caso, a água, que aqui era H2O, perde um próton, ela doa um próton. Então, aqui nesse caso, a água é um ácido. Se a gente analisa aqui os nossos produtos, se o NH3 é a minha base, o NH4+ é o meu ácido conjugado. Se H2O é o meu ácido, OH- é a minha base conjugada, ok? Então, ficar atento a isso daí. No caso,
a gente sabe aqui que a água é um ácido fraco, então a sua base conjugada é forte, tá certo? E aí, NH3 é uma base relativamente fraca, então o ácido conjugado dela é um ácido forte, ok? Perceba que na reação anterior a água foi uma base, né, se comportou como uma base, e aqui agora se comporta como um ácido. Com isso, a gente define o que a gente chama de substância anfótera. Anfi aqui tem a ver, né, com ambos. Significa o que é uma substância anfótera ou anfotérica? Uma substância que pode se comportar como um ácido ou como uma base. Vai depender da sua reação. Por exemplo, como a gente viu, a água. Então, a água é uma substância anfótera. Também aí nós temos lá da parte de bioquímica, os aminoácidos, ok? Porque uma parte do aminoácido é ácida e uma parte é básica, por isso que ele é anfótero. Também nós podemos ter íons que são anfóteros, como por exemplo o íon bicarbonato e também aqui ó, o óxido de alumínio, que também é uma substância anfótera. Agora, uma outra definição que também vale a pena a gente saber é a chamada, o que é uma substância anfiprótica. Então aqui, ó, anfi, novamente ambos, mas agora relacionado com prótons. Uma substância anfiprótica é uma substância que pode doar ou receber próton. Nesse caso, para Bronsted Lowry, né, se ela doa é um ácido, se recebe é um próton. Nem toda substância anfiprótica aliás, toda substância anfótera é anfiprótica. Como, por exemplo, aqui, ó, a água pode doar ou receber próton, como a gente viu nos dois exemplos. Então, de fato, ela é anfótera e anfiprótica. Os aminoácidos e o bicarbonato também. Por quê? Porque eles têm próton para doar. Agora, o óxido de alumínio é anfótero, mas ele não é anfiprótico, porque ele não tem H aqui, né, para doar, ou para virar, né, esse H+. Por isso que ele não é anfiprótico, ok? Pensando nisso, a gente tem uma limitação para essa teoria, já que nem toda reação eu vou ter a movimentação de próton. Dessa forma, a gente não consegue encaixar toda a reação como uma reação aí de ácido-base de Bronsted-Lowry. Essa é a limitação para a gente poder aí pensar numa nova teoria. Qual teoria que a gente vai agora? Teoria de ácido-base de Lewis. Quais são os ácidos e bases de Lewis? Bom, essa teoria é muito conveniente porque ela vai aí se ajustar em praticamente todas as reações químicas. E ela vai englobar a teoria de Bronsted-Lowry. Então, todo ácido-base de Bronsted-Lowry também é um ácido-base de Lewis, mas nem todo de Lewis se encaixa nesse conceito de Bronsted-Lowry. O que é um ácido para Lewis? Ácido para Lewis vai ser um receptor de par de elétrons. Então, antes a gente tinha a doação de próton, agora não estou mais olhando para prótons, mas sim par de elétrons. Perceba que é como se fosse de maneira contrária. Se eu dou o próton, na verdade eu recebo elétron, ok? E uma base vai ser um doador de par de elétrons, ok? E aí é interessante porque eu vou ter, esse par de elétrons vai acabar sendo partilhado através de uma ligação covalente coordenada, ok? Lá pensando aí em termos de ligações químicas. Essa teoria é muito bacana porque ela vai permitir a gente analisar aí reações com certos cátions, principalmente lá do bloco D, né, os elementos de transição, conseguir classificar as reações deles como reações ácido-base de Lewis. E aí, obviamente, é uma análise mais simplificada do que eu teria que fazer com outras abordagens. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, ó, eu vou aqui marcar como vermelho que é um ácido e como verde o que é uma base. Então, primeiro aqui nós temos ó, amônia, NH3, com a reação com a água. Perceba que a gente viu essa reação agora há pouco por Bronsted-Lowry, mas lá como doação de próton. Agora eu vou ver aqui como doação e recepção de par de elétrons. A amônia tem um par de elétrons aqui, né? O nitrogênio tem esse par de elétrons que pode ser doado. O que acontece? Esse par de elétrons vai doar e vai capturar esse hidrogênio. E aqui, ó, essa ligação que foi formada é a ligação covalente coordenada. Como eu disse,
ele acabou ficando com essa carga positiva, né? Ele está fazendo mais ligações do que deveria. E acontece que agora esse par de elétrons aqui que estava nessa ligação HO ficou só para o OH. Então, esse O agora tem mais elétrons aí do que deveria, então tudo isso tem a carga negativa, ok? Formando aí o meu OH-. Perceba que nesse caso, a amônia doou o par de elétrons, então ela é uma base de Lewis. E a minha água, H2O, é o meu ácido de Lewis, ok? E aí, nesse caso, formou aqui as substâncias. Ao contrário do que eu tinha lá, par conjugado em Bronsted-Lowry, aqui a gente não tem, tá? Então, eu não preciso analisar. Eu poderia ter terminado a minha análise aqui. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, agora, se eu analiso a reação da amônia com o H+, não mais a água, eu vou formar apenas esse meu íon amônio. Nesse caso, o NH3 está doando, então ele é minha base, e o H+, como está recebendo, é o meu ácido, ok? Então, o H+ recebeu o par de elétrons, é o ácido. NH3 é a minha base. Outro exemplo, H2O e com a reação com íon óxido. Esse meu óxido aqui, ele tem par de elétrons para doar. A água vai acabar recebendo. Então, na verdade, o óxido vai ser a minha base, ok? O íon óxido é uma base de Lewis, porque ele doa par de elétrons, e a água, nesse caso, vai ser o meu ácido de Lewis, porque ela vai receber esse par de elétrons, formando aí 2OH-. Perceba que, como eu disse, a gente não classifica aqui, não precisa analisar os produtos. Outro exemplo, aqui nós temos a reação do NH3, que tem par de elétrons, e do BF3, que não tem par de elétrons aí sobrando, né, não compartilhado para poder fazer essa doação. Então, o NH3 vai ser a minha base e o meu BF3, o meu ácido. E aí perceba que aqui essa ligação que foi formada entre o N aqui e o BF3 é a ligação coordenada. O que eu disse aí de cátions metálicos? Por exemplo, aqui, ó, o ferro 3+, ele não tem par de elétrons aí para poder doar. Ele vai acabar recebendo. Já que o ânion tiocianato vai poder ter aqui essa carga negativa, tem par de elétrons para doar. Então, o meu cátion metálico é um ácido de Lewis e aqui eu tenho a minha base de Lewis, formando aqui esse outro cátion. Assim como aqui, novamente, um íon metálico, né, o cobre 2+, e aqui a água. O cobre vai receber par de elétron que a água tem, ó. A água tem par de elétron aqui para poder doar. Então, nesse caso, ela funciona como uma base de Lewis, ok? Isso daqui é muito conveniente em muitas reações químicas. É uma abordagem um pouco mais complexa, talvez, mas ainda assim pode facilitar a nossa compreensão para diversas reações químicas. Tá certo? Bom, a gente fecha a nossa aula de teorias ácido-base aqui. Existem outras além dessas três, tá? Mas a nível médio, essas três nos ajudam muito bem para a maioria absoluta dos problemas que a gente pode encontrar. Até a próxima, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.